Boa noite a todos. Olá, pessoal. Tudo Vai lá, bem? Marcos, vai lá. Estamos aqui com a deputada Adriana A gente Ventura, está eu ao vivo, representando né? representando o deputado Sérgio Vitor, que infelizmente está na estrada, não conseguiu acessar a nossa live. Adriana aí na correria de agenda. E vamos Eu começar tô mais um aqui. treinamento hoje. Pessoal, obrigada, Marcos. Obrigada pela sua super competência, organização. Aliás, toda a nossa equipe é maravilhosa. Eu te agradeço muito ao deputado Sérgio Vitor, ao Poit, porque é um esforço conjunto. Como vocês podem ver, pessoal, eu estou dentro do carro, em trânsito, mas eu não podia deixar de entrar aqui, falar como eu agradeço, como eu dou boas-vindas para vocês no 5º treinamento do voluntário fiscalizador. E quero dar boas-vindas, além do Marcos, sempre presente, super organizador, ao Franklin Brasil, que é o nosso convidado de hoje. Ele é auditor federal, é pesquisador em compras públicas, e ele vai falar de fiscalização, como licitar as licitações de prefeitura, e é importante que a gente se sinta realmente responsável por isso. Agradeço imensamente ao Franklin. Inclusive, eu espero que você pode anunciar teu livro depois, viu, gente? Ele é autor do livro Como Combater a Corrupção em Licitações. Então, agradeço muito a você. Você sabe que de manhã, eu vou fazer uma live com pré-candidatos para falar de fiscalização. Então, hoje eu vou aprender mais um pouco com você, Franklin. Um abraço, muito Obrigado pela obrigada e bom oportunidade. curso a todos, viu? Marcos, um abraço para você, um bom treinamento. E aos meus queridos Sérgio Vitor e Poit, beijos para vocês. Tchau, tchau. Sem som. Desculpa, pessoal, estava sem som. Franklin, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco em mais um treinamento voluntário fiscalizador, organizado aí pelo deputado Sérgio Vitor, em parceria com a Adriana Ventura e Vinícius Poit, que também nos acompanha aqui pelos comentários. Só explanando um pouco esse treinamento, nós estamos no na quinta aula, sempre falamos do portal Transparência, lei de acesso à informação, como analisar um contrato. Falamos também como fazer denúncias no Ministério Público, né, com a palestra de um promotor de justiça de São Paulo. E hoje nós vamos falar de licitações. Então, peço que você se apresente, fala um pouco sobre você. As pessoas estão entrando aqui no nosso treinamento ao vivo, já estamos reforçando os convites com todos que já se inscreveram. Mais uma vez, obrigado aí por estar conosco. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade de me apresentar e, especialmente, de mostrar um pouco de como é o trabalho de fiscalização em licitações. É uma área extremamente complexa, extremamente detalhada, né, cheia de detalhes, cheia de procedimentos, é um monte de informações, os volumes dos processos licitatórios são gigantescos, mas isso não, eu espero que isso não amedronte, né, ou não afaste o interesse do cidadão pelo tema. A gente normalmente só ouve falar de licitações, e especialmente a gente ouve falar de licitações fraudadas, né? E aí eu quero começar pedindo imensamente a compreensão de todos de que, pelo menos da minha experiência pessoal e profissional, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com auditoria em licitações e contratos, fraude não é a regra. E eu gosto de deixar isso bastante claro. Embora a gente ouça falar e a gente veja notícias o tempo todo, né, sobre irregularidades em licitações, isso não é a regra, não é como se qualquer órgão público o tempo todo estivesse submetido a esse tipo de situação indesejável. Pelo contrário, eu tenho um trabalho mais forte voltado para o apoio, o auxílio, a ajuda aos servidores públicos, aos agentes públicos que lidam com compras, os compradores públicos. Né? Eu coordeno um grupo de estudos, um grupo de discussões, o NELCA está com histórico aberto. Se você jogar a NELCA no Google, você vai encontrar lá milhares de mensagens de um histórico de mais de 10 anos
que a gente vem trocando ideias e informações, e dessa experiência eu só posso dizer que existe um mar de agentes públicos bem intencionados, voltados para a tentativa de produzir bons resultados para a administração pública e, sobretudo, para o cidadão. Mas isso não significa que não exista o risco de safadeza, que não exista situações, e, obviamente, novamente, a gente está submetido a ver isso, e é o que mais a gente lê sobre licitações. É claro que, infelizmente, a gente não vê notícias, olha, como foi boa essa licitação aqui da prefeitura, como esse edital foi bacana, que é raro, né? Na verdade, eu acho que nunca vi um jornalista, um repórter se interessar, talvez, pelo sucesso da compra pública, né? A gente acaba vendo o insucesso, a gente acaba vendo a coisa errada, a coisa ruim, mas a gente não pode tomar isso como a regra e não pode demonizar o agente público que atua nessa área tão difícil, extremamente complicada de lidar com compras públicas, porque se comprar para a gente é difícil, porque a gente tem que escolher entre um monte de opções aquilo que melhor representa. Imagina o seguinte, na verdade, eu não diria para comprar para a gente. Imagine você comprar para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu esposo, para sua namorada, para o seu namorado. Pensa comprar para essa pessoa que você gosta, que você ama, algo que vá atender aos anseios, aos desejos e que caiba dentro do seu orçamento. Cara, é muito difícil, porque agradar os outros, encontrar aquilo que melhor representa dentro do mercado o atendimento e a solução da necessidade do outro, é muito difícil. E as grandes dificuldades que nascem em compra se relacionam com capacitação, valorização. Os profissionais, em geral, de prefeituras, especialmente de prefeituras, são muito mal remunerados para o que fazem, para essas atividades extremamente difíceis e extremamente perigosas. Sim, porque sim. Você compra para o seu cônjuge, para o seu namorado, dentro das suas posses. Mas o cara que compra para a prefeitura está comprando fora totalmente das posses dele. Ele está comprando milhões. E se der um problema com uma compra de milhões e ele eventualmente tiver que responder por isso, ele pode passar a vida inteira pagando isso e não vai conseguir devolver, porque o volume de recursos envolvido nisso é muito grande. Então, existe todo um medo, um receio de atuar nessa área, e, obviamente, a gente pode trabalhar com toda uma questão de planejamento, de técnicas, de métodos para melhorar as compras, mas aqui hoje a gente vai falar sobre esse risco mais sério, que é o risco da fraude mesmo. Eu só queria deixar claro que fraude não é a tendência, não é a regra, não é aquilo que acontece em todas as administrações públicas, em todas as repartições, com todos os agentes. Não é porque o cara diz, eu atuo com compras, que ele é um fraudador, que ele é um corrupto. A gente tem que tomar esse cuidado de não fazer essa análise enviesada. E olha Sim. que eu atuei e venho atuando com análise de fraudes e detecção de fraudes há muitos anos, mas eu tento não me deixar levar pelos casos ruins que eu encontro, pelas pessoas ruins que eventualmente aparecem na minha frente. Essas pessoas, eu sei, precisam ser investigadas, precisam ser punidas, e os erros precisam ser punidos, e, sobretudo, a gente precisa entender por que aquilo aconteceu para diminuir a chance de acontecer de novo, atuar para prevenir uma nova situação daquele tipo, mas aquilo não é o padrão, eu não vou tomar aquilo como a tendência e a regra para todo comprador público. Mas a gente vai, então, falar um pouco sobre a forma como um tipo de fraude, ou, na verdade, um conjunto de fraudes pode acontecer num tipo específico de licitação numa prefeitura. As prefeituras podem fazer vários tipos de compras públicas, né? Existem lá, pelo menos hoje, 2 grandes leis que atuam em municípios, mas há uma terceira, a RDC, que também pode ser usada, e várias modalidades de fazer essas compras. Eu posso fazer a compra Sim. sem fazer licitação, por dispensa, ou por inexigibilidade, para escolher diretamente, eu posso fazer um convite, eu posso fazer uma tomada de preço, eu posso fazer uma concorrência, eu posso fazer um pregão, eu posso fazer um RDC. Existem vários métodos e modos de fazer essas compras, né, e cada um deles com suas características, suas formas, seus procedimentos,
mas a gente vai falar e focar, até pelo tempo e pela intenção de dar um pouco mais de ferramental para quem está interessado em buscar a fiscalização desses recursos via compras públicas. Nós vamos focar numa modalidade específica, que é a carta convite, o convite, que é um tipo, uma forma específica de fazer licitações, e é a forma mais simples, eu diria, de fazer licitações, né? A lei estabelece lá que tem que fazer pelo menos 3 convites. Só que essa lei foi feita em 1993. Então, nós estamos usando hoje, 2020, a mesma regra que foi criada em 1993. Em 1993, essa regra foi criada porque era muito caro sair ao mercado buscando fornecedor. Era uma dificuldade. Você não tinha, o máximo que a gente tinha de tecnologia avançadíssima era um fax. Eu não sei quantos de vocês nem eram nascidos quando existia só o fax, mas a gente pegava o telefone, tirava do gancho, ouvia um barulhinho muito esquisito, e a gente podia enfiar uma folha de papel nesse aparelho e saía do outro lado uma coisa parecida com a folha que a gente estava enfiando aqui desse lado. Mas esse era o máximo de tecnologia que a gente tinha, não tinha internet, computador ainda era muito caro e difícil de usar, não tinha telefone celular. Então, quer dizer, a lei foi feita em 93 para facilitar a vida do comprador, e ela ainda é utilizada até hoje, e nas prefeituras isso ainda é muito comum. Ainda é um método muito comum de compra, especialmente para licitações de serviços e obras, né? E aí eu quero mostrar um exemplo, né, concreto de uma fraude, ou de uma situação que é muito clara, que aconteceu algo muito errado por ali, né? E, claro, está descaracterizada, mas tudo que a gente vai mostrar nessa situação aconteceu exatamente daquele jeito. E aí eu queria mostrar um pouco sobre o que é mais comum de encontrar num convite, né? Quais são as características dele, e por que esse caso que a gente vai apresentar, tem essas características que ajudam a entender que tipo de fraude pode acontecer dentro de uma carta convite, dentro dessa modalidade de licitação que ainda é bastante comum nas prefeituras. Isso mesmo, Franklin. Muito obrigado aí pela sua introdução. Reforçando aqui, quem está acompanhando a gente pode compartilhar, né? Tem uma setinha aqui abaixo que você pode compartilhar para os seus amigos e convidar as pessoas também para assistir esse vídeo. Fica gravado no nosso canal. Esse é o 5º treinamento. Todos os outros vídeos estão aqui no canal do deputado Sérgio Vitor. E, além disso, quero agradecer ao pessoal que já está nos acompanhando, a Lília, o Sandro, o Gerson, Fabrício, Odinei, Daniela. Muito obrigado, Nilson de Salvador, sempre presente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, estão convidando as pessoas para acompanhar esse treinamento aqui com o Franklin Brasil, direto da CGU de Brasília. E como que vai ser esse treinamento? Sempre nas avaliações que nós temos feito, as pessoas pedem muito o passo a passo e a nossa interação com os internautas. Então, nós vamos seguir essa diretriz. Primeiro, eu vou abrir aqui compartilhando 2 sites de 2 prefeituras das pessoas que mais nos acompanham, São José dos Campos, Americana, e aí nós vamos compartilhar como se encontra um edital de licitação, né? É só mostrar esse caminho onde ficam publicadas as licitações da cidade, e em seguida o Franklin entra falando desse material, desse estudo de caso, dessa irregularidade que já aconteceu, e em seguida nós vamos para as perguntas. Então, pessoal que está nos acompanhando, que está iniciando a live agora, muito obrigado aí pela presença. Boa noite, Luiz, de Terra Roxa, Suzana, Gustavo, todos bem-vindos aí. Wilson Melo, grande fiscal aqui da capital da cidade de São Paulo. Então, Franklin, eu vou começar apresentando aqui os portais transparência dessas 2 prefeituras, só para falar onde fica os editais de licitação, e em seguida a gente fala sobre os casos já encontrados. Então, eu estou aqui no portal da Prefeitura de São José dos Campos, temos aqui o portal da Prefeitura de Americana, e normalmente está no portal Transparência da cidade as informações sobre as licitações que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer nas prefeituras. Só quero reforçar aí, até um bom lembrete do Franklin, antes da gente iniciar, que normalmente as prefeituras não põem todas as documentações do processo de licitação no site da prefeitura. Às vezes não tem tecnologia,
infraestrutura de site, de hospedagem para pôr todos os documentos, é importante que vocês façam via acesso à informação o pedido dos documentos daquela empresa, dos orçamentos realizados. E para quem não acompanhou, nós já temos um treinamento gravado sobre a lei de acesso à informação e como fazer esses pedidos de informação. Então, estou entrando aqui rapidamente para mostrar para vocês onde que fica. Aqui, ó, nós temos editais de chamamento público. Se o Frank quiser comentar um pouco o que seria esses editais, se é uma modalidade de licitação ou não. Franklin, tipo, né? Mas é um tipo bem simplificado e normalmente utilizado principalmente para compra de merenda ou de alimentação, de qualquer forma, principalmente da agricultura familiar. Então, prefeituras normalmente fazem esses editais de chamamento público. O mais comum é fazer esses editais de chamamento público para comprar alimentos da agricultura familiar, dos agricultores familiares. Existe uma regra da merenda escolar que determina que uma parte desse dinheiro da merenda escolar seja destinado à compra de alimentos da agricultura familiar, até para fomentar esse tipo de atividade econômica ali local e dos agricultores envolvidos em pequenas propriedades, né? Então, esse tipo é uma licitação bem simples mesmo, né? Com esse edital dizendo, cara, o que você tem aí para me vender? Eu estou aqui querendo comprar isso aqui, eu quero comprar maçã, quero comprar banana, quero comprar cenoura, tomate, né? E as quantidades. E cada interessado, ou pode se organizar em associações, cooperativas, ou individualmente, apresenta ali, e tem uma série de documentações bem simples mesmo, especialmente a declaração de aptidão para a agricultura familiar, né, a declaração de que o sujeito é agricultor familiar mesmo, e aí participa disso e se apresenta com as propostas, né, e eventualmente passa a ser, então, um fornecedor da prefeitura. Esse é o mais comum dos chamamentos públicos. Existem outros, mas o mais, provavelmente esse, se a gente entrar aí, provavelmente estará ligado à agricultura familiar, à compra de alimentação. Entendi, muito obrigado. Então, aqui, aliás, olha... tem fraude nisso, viu? Não vou dizer que não tem fraude nisso, o pessoal que... Aliás, aí em São Paulo mesmo, né, foi bastante documentada uma fraude grande de compra de alimentação da agricultura familiar. Na verdade, o sujeito dizia que estava vendendo produto da agricultura familiar, quando, na verdade, principalmente suco de laranja, ele comprava, era industrializado mesmo e revendia por um preço maior, porque da agricultura familiar entende-se que é possível pagar um pouco mais caro, por ser, obviamente, uma política pública, né? E o pessoal estava fraudando, né? Pegou documentos falsos lá para dizer que estava vendendo de agricultores familiares, quando, na verdade, era produto industrializado. Entendi. E seguindo aqui, então, nós entramos no portal Transparência, tem a opção Licitações, onde abre aqui o objeto, você busca por secretaria, nesse site, né? Cada prefeitura tem seu padrão de pesquisa. Então, a gente pode pôr aqui um exemplo, veículo, aí tem toda secretaria, tem 3 fases, né? E todas as modalidades, aquilo que o Franklin comentou no início. E aí aparece as modalidades, a data que vai ocorrer, o edital, o anexo, né? Eu quero entrar aqui, é uma licitação eletrônica, esse aqui já está encerrado, vou entrar aqui só para a gente ver sobre um edital. Na Prefeitura de Americana também, entramos no portal Transparência, tem acesso à informação e tem um menu semelhante, onde a gente clica aqui na questão de licitações e contratos, e aí tem várias modalidades, né? Tem aqui o convite, que é aqui hoje nós vamos falar. Nessa prefeitura não tem nenhum objeto em andamento, né? Tem a questão das concluídas. Então, aqui tem olha, várias contratações feitas na modalidade de convite, na qual 136. Explica 136 licitações na carta convite, né, nesse ano de 2020, mas se você quiser pesquisar aqui, o Frank pode explicar mais para frente sobre esses tipos, né, Frank? São vários tipos. As 2 perguntas, qual é a mais comum de acontecer nas prefeituras hoje? Pregão.
Pregão. Hoje é o pregão. A menos. Oi? Qual que é a que ocorre bem raramente? Concorrência. Concorrência. E qual desses... Existe alguma modalidade hoje que tem mais facilidade de ter irregularidade? Convite. Convite. É a que Sem nós vamos dúvida falar nenhuma. hoje. Sem dúvida Sim. nenhuma. É a convite. Porque o convite foi criado como um mecanismo de simplificação. Lembrando, foi criado lá em 1993 como um mecanismo de compra simples. Né? E por conta de ser simples, era para só convidar três fornecedores ali da praça, né? Ou que tivessem cadastrados e tal, que fossem do ramo, né? E isso, o fato de só precisar convidar mínimo três, facilita muito a combinação, né? Facilita muito a dificuldade de acesso. Hoje tem a lei de acesso à informação exige que, teoricamente, a gente coloque tudo na internet. Mas é muito comum que prefeituras não coloquem os editais de convite, não divulguem, e até porque elas falam assim, mas a lei só fala que eu tenho que convidar os caras e colocar no mural da prefeitura. Então, existe ainda toda uma lógica por trás do convite, claro, para quem está mal intencionado, né? Então, lembrando, para quem está mal intencionado, o convite é, de fato, um modo mais fácil de controlar as condições em que a coisa está acontecendo, controlar quem vai participar e até montar, na verdade, e existem muitos casos assim, de simulação mesmo, né, de que, na verdade, nada disso do que está aí aconteceu. Novamente, a gente não está falando de nada disso da prefeitura que está sendo mostrada aí. Sim, não, a gente está falando isso sobre é a só, modalidade. A prefeitura aí está sendo só um exemplo de como é a transparência nas prefeituras. Sim, tá? sim. Mas se eu tiver que, e por isso mesmo a gente escolheu o convite para mostrar aqui hoje para vocês, se eu tivesse que dizer onde é que as fraudes mais acontecem em prefeituras, até pelo histórico de números, né? Eu coleciono sentenças judiciais de fraudes em licitação. Né? Tem gente para colecionar todo tipo de coisa, né? Eu coleciono sentenças dessas fraudes. E o que mais eu tenho são sentenças, são casos julgados já pela justiça de fraudes em convite, porque é um tipo de modalidade que acontece muito e onde é mais fácil de controlar o jeito como as fraudes vão acontecer ou até a montagem mesmo do processo em que ele, na verdade, não aconteceu, mas o pessoal monta ali, coloca os documentos como se tivesse acontecido. Entendi. Aqui nós estamos mostrando, esse é um modelo de licitação eletrônica, né, na Prefeitura de São José dos Campos, as informações, né, como o pregoeiro responsável, o resumo da licitação, o número do edital, o tipo, a data, todas essas informações são possíveis. E aqui... só fazendo um parênteses, Sim. Veja que fraudar um pregão desse tipo, eletrônico, é muito mais difícil do que um convite. Porque aí você tem todas as informações, estão disponíveis, qualquer empresa pode tomar conhecimento, na verdade, as que estão cadastradas no site do Banco do Brasil, que promove essas licitações, que organiza, né, as licitações eletrônicas, já fica sabendo, na hora que sai o edital, já fica sabendo que ele existe, os documentos ficam armazenados aí nesse portal, então é muito mais difícil, e aí o tipo de fraude que acontece é muito mais sofisticada. Aí tem que ser com o tipo de habilitação que se coloca no edital, o tipo de especificação que se coloca no produto ou no serviço que se vai contratar, então, ou na forma como vai julgar a licitação. Então, é mais complicado, não quer dizer que não aconteça. Tem várias fraudes ligadas a licitações eletrônicas, mas é mais difícil de acontecer do que no convite, porque o convite, ele tem essa natureza e essa característica mais oculta. Ela acontece meio que a portas fechadas ali, embora seja tudo público, né? Mas o convite, ele acaba tendo essa natureza aí de presencial, de quase ninguém fica sabendo, é muito mais difícil, de fato, de controlar e de fiscalizar o convite, exatamente por isso a gente vai dar essas ferramentas aqui para o pessoal. Ótimo, ótimo. Então, nós passamos aqui como que vocês que estão nos assistindo aí podem acessar as informações de cada licitação, né? Então, aqui tem várias, um exemplo, em andamento, e aí você tem acesso ao modelo, né? Por exemplo, pregão, tem 6 em aberto, aqui vocês clicam e aí vai
abrir o edital, os arquivos, algumas pedem, né, o cadastro de quem está acessando. Infelizmente. Tem essa burocracia, não é obrigatório a prefeitura ter isso aqui, mas algumas para acesso pedem, isso dificulta um pouco, outras não. Mas tem alguns ministérios públicos que já entraram com ações para proibir que isso aconteça, porque esse é um tipo de situação que não deveria acontecer. Sob o manto de, assim, e eu até entendo, pode ser que a pessoa que colocou isso aí estava bem intencionada, eu preciso saber quem está interessado, porque depois eu mando, se mudar o edital, qualquer coisa, eu mando para a pessoa que está interessada, mas isso também controla quem eventualmente está interessado. Isso não é bom, e não é o que está na Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação diz que eu posso acessar qualquer coisa sem me identificar, e não preciso dar explicação por que eu estou buscando isso. Então, já vi ministérios públicos que já entraram com ações para derrubar esse tipo de exigência aí para buscar um edital, ter que cadastrar, colocar dados. Entendi, não, ótimo. Então, nós já falamos essa primeira etapa do treinamento, né, de como acessar as licitações, o passo a passo. Agradeço aí quem já está interagindo e mandando perguntas, o Wilson, o Jeff de Pavan, de São José dos Campos, a Lisandra, muito obrigado aí por estar nos acompanhando. E agora a gente segue. E aí, Frank, se você quiser responder, tem uma pergunta aqui nessa linha do que a gente foi falando, né, sobre um banco de dados contendo os preços de mercado de produto e serviço, ou simplesmente se compara preços das empresas que estão concorrendo? Excelente pergunta, adorei a pergunta. Tem bancos sim, na verdade, existe... E aí a gente vai entrando no mundo das licitações. Existem as leis, existem as regras e existe a jurisprudência. Jurisprudência é o entendimento que os tribunais de contas, que os tribunais de justiça foram construindo ao longo do tempo sobre determinadas situações. E no caso de pesquisa de preços, a lei não fala nada. A lei geral de licitações, ela não fala nada sobre isso, só diz que tem que ter. O que ela fala, a Lei 866, que é a principal lei que a gente usa e que, inclusive, é a que regula o convite, ela fala que as compras, sempre que possível, deverão seguir os preços, se balizar pelos preços praticados na administração pública. Então, esse é o único parâmetro que a Lei 866, que é a Lei de Licitações, determinou. Que se tiver preços praticados na administração pública, eu tenho que levar esses preços em conta. Infelizmente, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, até pela dificuldade que tinha, novamente, era uma lei de 93. Como é que você buscava preço praticado na administração pública em 93? Não tinha internet, não tinha lei de acesso à informação. Como é que ficava sabendo? Né? Então, a realidade de 93 era uma, mas a lei já dizia que tinha que fazer, e a realidade de 2020 é outra. Sim. Hoje a gente tem acesso à internet, o Google e aos portais das prefeituras e estados e governo federal de forma muito fácil. Então, teoricamente, hoje, era para ser muito mais contundente, muito mais forte a busca pelos preços praticados na administração pública. Esse é o parâmetro que a lei determina e que a jurisprudência dos tribunais também foi sendo construída em cima. Então, o grande parâmetro que deveria ser observado e deve ser observado é o de preços praticados em condições semelhantes, em condições parecidas, em condições similares. E aí, já para dar uma dica, o maior portal nesse sentido é o painel de preços. Que é Nós tivemos público, um treinamento, né, sobre isso. E é excelente, né? Então, vocês já têm aí, para quem não viu, já tem aí um treinamento gravado do painel de preços. Ele não tem tudo, infelizmente, porque ele é o do governo federal, e tira dados do Comprasnet, que é a ferramenta de processamento de compras do governo federal. Mas o Comprasnet não é só do governo federal, muitas prefeituras, muitos governos estaduais têm usado o Comprasnet, e a tendência é usar mais, porque agora, em 2020, passou a ser obrigatório que as prefeituras e os governos estaduais, se quiserem usar o dinheiro federal, vão ter que fazer licitações eletrônicas. Antes não era obrigado. Antes era uma preferência e tal, se você puder, e aí muita gente dizia, não, eu não tenho internet, eu não sei fazer, e não fazia. Pregão eletrônico, não fazia licitações eletrônicas. E agora é obrigatório. Quer usar dinheiro federal? Quer o meu convênio? Então, use esse dinheiro com pregão eletrônico. E aí, por conta disso,
e até para se adaptar às regras, às normas do governo federal, muitas prefeituras estão passando a usar o Comprasnet, e isso é muito bom. Na verdade, eu já aproveito para dizer que aquilo que eu defendo como a melhor ferramenta, como cidadãos que a gente tem, para defender, para evitar que as fraudes aconteçam, para prevenir, porque depois que a fraude aconteceu, meus caros, é horrível a gente ter que sair atrás tentando provar que aconteceu e punir os caras. É muito ruim, né? É difícil, é trabalhoso e é custoso. O bom mesmo seria a gente evitar que acontecesse. E a nossa melhor aposta nisso é o Portal Nacional de Compras Públicas, que está num projeto de lei 1292, é o projeto que está no Senado Federal, já passou pela Câmara, e está no Senado Federal para virar a nova lei de licitações do país. Está só esperando o Senado votar. E lá está previsto a obrigatoriedade de todo mundo publicar suas licitações no Portal Nacional. No dia que o Portal Nacional nascer, a gente não vai ter mais que mostrar a Prefeitura de São José, a Prefeitura de Americana e cada uma das prefeituras nos seus respectivos sites. Todas as licitações do Brasil inteiro, de todas as administrações públicas, de todas as esferas, vão estar no mesmo portal. E aí nós vamos poder ensinar robô a ficar olhando todos esses editais e vendo um monte de licitações, milhares, milhões de licitações ao mesmo tempo, com um poder de processamento muito maior do que a nossa capacidade de fazer isso aí de casa. Né? Não tem ainda, então a gente acaba tendo que ter essas ferramentas e ajudar a administração pública por meio dessas ferramentas que a gente tem hoje e buscar nos sites. Mas uma grande aposta é, de fato, o Portal Nacional e uma forma mais centralizada de transparência das compras públicas. E o painel de preços é, hoje, a melhor ferramenta que a gente tem. Existem outras lá, e a gente pode entrar no Google e buscar os preços, ou buscar nos painéis no Banco do Brasil, ou buscar em outros sites, né? Mas o painel de preços é, hoje, a nossa melhor ferramenta para buscar preços referenciais e ver se as coisas estão sendo compradas razoavelmente com os preços praticados por outros órgãos públicos em condições similares. Né? Ótimo, ótimo. E aí, Frank, podemos ir para a próxima etapa, que é a apresentação Vamos lá. do seu caso. Vamos rapidinho. Vamos fazer isso, nós temos pouco tempo e eu sintetizei bastante, tirei um pouco dos documentos que se apresentam normalmente num convite, e deixei só as partes importantes para a gente trabalhar naquilo que é realmente relevante, para dar um realce e uma ênfase nas coisas que mais aparecem, né, são mais comuns nesse tipo de fraude, dessa modalidade licitatória. Eu vou abrir aqui a minha tela para eu mostrar. Eu não sei se você já distribuiu o arquivo, Sim, se nós mandamos, mais alguém tem o arquivo. Né? Quem se inscreveu por e-mail recebeu no e-mail um PDF, né, chamado Fraudes em Licitação, como combater a corrupção em licitações, desculpa, esse é o nome do arquivo. Aí quem também tem nosso WhatsApp, e aí não recebeu ainda, eu vou pôr aqui, é só mandar lá que a gente encaminha esse WhatsApp com o arquivo, mas nós já disparamos para todo mundo o arquivo que o Frank vai apresentar aqui na tela. Eu vou pôr aqui agora. Vocês podem você conferir. Está me vendo? Sim, estamos vendo e ouvindo. Você está vendo essa tela, então, já com a apresentação? Eu não me vejo, então eu não sei exatamente como é que eu estou aparecendo aí, tá? Eu não sei se eu estou aparecendo ou se está aparecendo só a minha tela. Não, aparece você também. Então, eu não sei exatamente se eu não vou ficar em cima de alguma... Se onde eu estou aparecendo, eu vou ficar em cima, né? Está bem livre. Ok, então vamos lá. Para quem tem o arquivo, pode me acompanhar. Para quem não tem, vamos ler aqui na tela e a gente vai dar uma olhada em como acontece, como é que são as principais peças de uma carta convite, de uma modalidade licitatória do tipo convite. Convite é a modalidade mais simples, eu já falei, dentro das modalidades da Lei 866, aquelas que foram criadas lá em 93, né? Existem 3 grandes modalidades de licitação: convite, tomada de preços e concorrência, cada uma delas com um limite de valores, né? Então, quanto maior o valor a ser gasto, mais abrangente e mais complexa tem que ser a licitação até chegar à concorrência. O convite é para valores menores, né, e que, portanto, tem uma simplicidade maior nos seus procedimentos, e a simplicidade mais importante nesse caso aí é que eu só preciso convidar pelo menos 3 empresas, 3 fornecedores do ramo,
né, que potencialmente se interessem em prestar o serviço ou vender o que é necessário, bem, ou executar a obra que se pretende fazer. Tá? E a gente, então, vai olhar mais ou menos como é que um convite acontece. Esse exemplo aqui, esse estudo de caso, ele é exatamente o que aconteceu numa prefeitura no interior de Mato Grosso. Exatamente. A única coisa que está alterada aqui são os nomes, né? Então, a gente criou uma prefeitura fictícia, eu uso bastante essa prefeitura nos meus trabalhos, a prefeitura de Pantanal do Norte, ela não existe, né? Mas ela é uma prefeitura típica, com 10 mil habitantes, de como mais 5 mil prefeituras espalhadas pelo Brasil, né? Com suas dificuldades, seus agentes públicos e com os nomes trocados aqui, os nomes dos fornecedores também foram descaracterizados, mas a situação em si é exatamente como aconteceu, né? A gente vai dar uma olhada, então, em como é que aconteceu essa licitação lá em Pantanal do Norte, né? Em 2008, a Prefeitura de Pantanal do Norte resolveu fazer uma licitação para comprar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para uma agroindústria, que seriam utilizados na Casa do Mel, daquele município, tá? E como é que começa uma licitação? Uma licitação sempre começa, ou se espera que comece, com uma demanda, alguma coisa que seja necessária, né? E geralmente vem na forma de um pedido. Nesse caso aqui, foi um pedido da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda para o prefeito municipal. O secretário de administração pediu para o prefeito: prefeito, olha, a gente precisa comprar máquinas e equipamentos lá para a Casa do Mel, conforme o anexo 1. Então, a gente precisa tomar as providências para viabilizar um procedimento licitatório. Tá? Isso foi no dia 2 de junho de 2008. Né? Aí vem o anexo do pedido do secretário de administração. Né? Isso aqui, esse anexo, é o projeto básico dessa licitação. O projeto básico é aquilo que a lei determina que todo processo licitatório tenha e que tem que conter tudo que é necessário e suficiente para o fornecedor entender o que está sendo comprado, o que está sendo pedido, o que está sendo o serviço que vai ser feito, a obra que vai ser feita. E aí, eu já começo a chamar a atenção para vocês, se vocês derem uma olhada aqui nessa lista, são 9 itens que vão ser comprados, e eu já começo a chamar a atenção de vocês para uma das fraudes mais comuns em licitação, que é o projeto mal feito, o que a gente chama no livro de projeto mágico, né? Como é que eu vou licitar esse trem? Está dizendo aqui que um dos itens é a centrífuga radial 20 quadros motorizada. Será que só existe um tipo? Será que isso é suficiente para essa descrição aqui? E quantas? Quantas centrífugas? A mesa desoperculadora para 60 quadros sem... Eu não sei o que é sem torne, mas deve ser sem torneira, sem torno, sei lá o que é isso, mas isso é só o que tem. Isso é toda a especificação desse processo licitatório. Vai querer comprar também balde coletor de mel de 25 quilos. É de plástico? É de metal? É de vidro? De que é o material desse balde? Quantos baldes vão ser comprados? Não tem nada disso aqui. Isso é todo o projeto que a prefeitura decidiu instruir o processo de compra. Tá? E reforçando, Frank, a pessoa fala, como que eu acho esse documento? Naquele primeiro processo. No edital, né? Exatamente. Exatamente. Esse documento vai estar anexo ao edital. Né? E é fundamental que esse documento exista, e sem esse documento não pode existir uma licitação, e esse documento não pode ser desse jeito. É um absurdo ir para uma licitação com esse tipo de especificação. Não tem como saber o que está sendo comprado. Não é suficiente o que tem aqui, nem em quantidade, nem em especificação, para entender. E até a questão do pesquisa de preço. Como é que eu vou saber se o preço do balde coletor de mel está adequado? Porque pode ser que eu olhe preço de balde de coletor de mel de plástico e o que está sendo comprado, ou a intenção de compra é de um balde coletor de mel de metal, de alumínio, e que podem ter preços totalmente distintos, né? Então, a falta da especificação aqui é um problema que torna essa licitação, só isso aqui já tornaria a licitação inválida, nula. É impossível ir para uma licitação
com esse tipo de especificação insuficiente, né? Não é possível fazer uma licitação desse jeito, pelo menos uma licitação séria. Uma licitação de verdade não é possível de fazer com esse tipo de especificação. Mas aqui continuou. E aí veio, logo em seguida, no mesmo dia 2 de junho, um memorando do prefeito para o Departamento de Contabilidade. Isso é normal que aconteça num processo licitatório, né? O prefeito pede para a contabilidade, veja aí se tem orçamento para a gente fazer essa despesa, porque só pode licitar se tiver orçamento garantido, tá? A não ser que seja um tipo de licitação de registro de preços, que aí não precisa ter orçamento prévio, é outra coisa que a gente poderia, em um outro momento, falar a respeito, é outro tipo de a licitação e forma de aquisição do Estado, né? E aí o prefeito, então, pede que o Departamento de Contabilidade verifique se tem orçamento, né? E o estranho é, até agora não se falou qual o valor. Como é que vai se verificar se tem dotação orçamentária, se não se disse qual o valor que vai gastar na aquisição do equipamento da Casa do Mel, né? Até agora não se falou nada sobre isso, mas vamos lá. Deveria ter feito, deveria ter essa informação. Olha, contabilidade, veja aí, porque o preço estimado foi tanto, veja aí se existe orçamento para isso. Aí a contabilidade passa para a comissão de licitação. Olha, o prefeito pediu e a gente está dizendo aqui que tem 75 mil de orçamento lá na Secretaria Municipal de Agricultura, no projeto Atividade Aquisição de Equipamentos Rurais, Equipamento e Material Permanente. Equipamento e material permanente é um tipo de gasto. Eu posso ter material de custeio, que é aquele que eu compro e já uso. Por exemplo, material de expediente, aquele... imagine lápis, borracha, caneta, isso é material de custeio. Eu compro, gasto e vai embora. Material permanente é chamado de investimento, porque fica. É um material que dura muito tempo, inclusive é patrimoniado, entra no inventário da prefeitura, tem que ter controle de patrimônio desse material, porque ele é um investimento que fica lá garantido e espera-se que leve bastante tempo para se depreciar e acabar, né? E existe, então, 75 mil lá na prefeitura para gastar com esse negócio. Mas até agora não se disse quanto vai gastar com os materiais que se quer comprar. E aí já vem o edital. Na carta convite, o edital é a própria carta convite, que tem algumas características bastante comuns, né? Vem lá um preâmbulo que diz que a Prefeitura de Pantanal do Norte, de acordo com a lei e a regra, vai fazer uma licitação, né? Diz o local e a data, tem que dizer o local e a data onde a licitação vai acontecer, né? E nesse caso está dizendo que a licitação vai acontecer na sala de licitações, lá na sede da prefeitura, o endereço da prefeitura, no dia 9 de junho, né, às 15 horas. Vejam, esse processo começou no dia 2 de junho, né, a gente tem aqui lá o memorando do prefeito no dia 2 de junho. O edital já foi feito dizendo que vai abrir a licitação no dia 9 de junho. Existem prazos mínimos, de acordo com a modalidade de licitação, e no caso de convite, são 8 dias de prazo mínimo entre a divulgação da licitação, entre o edital, né, essa divulgação, a fixação, por exemplo, no mural da prefeitura, e agora com a lei de acesso à informação, a divulgação dessa licitação lá no site da prefeitura. Tem que ter no mínimo 8 dias entre essa divulgação e a abertura do certame, a hora em que vai se abrir os envelopes para analisar as propostas que vierem a ser apresentadas, né? Nesse caso aqui já não deu nem os 8 dias, porque se começou no dia 2, dia 9 já dá só 7 dias, né? Então o prazo aqui já também não estaria de acordo. O objeto tem que ser informado, e aqui normalmente só vem uma descrição mínima do objeto, e depois tem que ter um anexo, uma planta, um projeto, um memorial, alguma coisa, um documento que detalha o objeto, que nesse caso conforme o anexo 1, é o objeto detalhado que vai ser adquirido, né? O tipo de licitação, menor preço, e aí faltou uma informação também, né? Menor preço o quê? Né? Aí o pessoal fez uma confusão aqui com o regime de execução e falou que é menor preço global. São duas coisas distintas, tipo de licitação
e regime de execução, mas nesse caso aqui, como é uma coisa simples e tal, dá para subentender que, na verdade, é menor preço global. O que é menor preço global? É um monte de coisa que está sendo comprada. 9 itens ali querem ser, que está se buscando adquirir. Existem basicamente dois tipos de julgamento. Eu posso ter o menor preço por item e o menor preço global. Se fosse o menor preço por item, eu poderia comprar o balde de um fornecedor, a mesa desoperculadora de outro, cada um que tivesse o menor preço daquele item seria vencedor. Ou eu posso ter o menor preço global, que é, no conjunto geral, somados os preços dos itens, quem der o valor total menor leva a disputa, tá? Aí vem aqui as condições de participação, toda qualquer empresa que satisfaça as condições, convidadas, né? Deixa entender que se uma empresa não for convidada, não pode participar. É muito estranho, porque não existe essa limitação no convite. É claro que existem as empresas que são convidadas, mas não pode proibir que outras empresas participem do certame, mesmo que não sejam convidadas. A habilitação dos proponentes é um outro elemento fundamental e muito forte usado em fraudes, que é um conjunto de documentos que as empresas têm que apresentar para se apresentar e ser aceitas para a licitação. Então, se a empresa existe, a documentação de que ela existe, de que ela está em dia com alguns tributos, né, especialmente com a legislação previdenciária, se está em dia com o INSS, se está em dia com o FGTS, tá? E qualificação técnica também é muito comum. Nesse caso, por exemplo, está buscando comprar material para a Casa do Mel. Então, o mínimo que talvez tivesse que ser feito eu quero que quem se apresente comprove que já vendeu produtos ou é do ramo, né, tem experiência em vender produtos dessa natureza, produtos do tipo, né, para apicultura. A dotação orçamentária, a data, hora e local da apresentação das propostas e da documentação. Então, normalmente vem escrito desse jeito mesmo, tem que apresentar 2 envelopes, um envelope fechado com a proposta, um envelope fechado com a documentação. Nesse tipo de licitação, abre primeiro a documentação e depois a proposta. Se a documentação não passar, nem abre a proposta. Se a empresa for inabilitada porque algum documento, sei lá, deixou de ser apresentado ou não está adequado, eu nem abro o envelope de proposta e entrego de volta o envelope de proposta daquela empresa que não foi habilitada. E guardem bem essa informação, tá? Está pedindo como é que deve vir os documentos de habilitação. Tem que apresentar prova de inscrição no CNPJ, prova de regularidade com a Fazenda Federal, certificado de regularidade do FGTS e certificado de regularidade com o INSS, e esses são os documentos que têm que ser apresentados para que qualquer um se apresente para essa licitação, tá? As propostas, como elas devem ser apresentadas, né, contendo as informações sobre preço unitário, validade da proposta, data de entrega, que não pode ser superior a 60 dias, entrega dos produtos, né, pode ser menos de 60, mas não pode ser mais de 60 dias, né, e a forma de pagamento especificada. Aí tem uma explicitação de como é que vai abrir os envelopes, sempre abre, novamente, os envelopes de habilitação antes dos envelopes de proposta, e aqui está explicando exatamente isso, tá? Aí está explicando como é que vai analisar, como é que vai classificar e como é que vai julgar as propostas de preços. Tudo isso tem que vir antes. Licitação é um trem que toda regra tem que ser definida antes. Não pode ser criada uma regra nova ou uma regra inventada no meio do jogo. O jogo tem que ser jogado com as regras previamente definidas, todas antes. Por isso, o edital, em geral, principalmente para outras modalidades, vem com 20, 30, 40, 50 páginas. É uma chatice, às vezes, ter que ler todo esse edital, porque tem muita regra, mas tem que definir essas regras antes, porque o julgamento tem que ser objetivo e de acordo com o que foi previamente definido em edital. Está dizendo como é que as propostas seriam desclassificadas, se apresentarem preço unitário excessivo, manifestamente inexequível, quer dizer que não seja suficiente para cobrir o custo, mas não diz como é que vai fazer essa análise. Aí, depois de julgamento, vem uma fase de homologação. Se tiver tudo certo, o objeto é adjudicado para o vencedor e é homologado, nesse caso, pelo prefeito municipal. Quando o prefeito homologa, ele está dizendo, está tudo certo, o processo foi
correto e eu vou contratar com a empresa que ganhou. Está dizendo aqui como é que vai pagar, novamente, regra que tem que ficar explícita antes, em até 10 dias da entrega dos equipamentos, se vai ter reajuste ou não, né? E das penalidades se acontecer algum problema. Se a proposta não for honrada, se a vencedora não entregar o produto ou não honrar a proposta, vai receber uma multa de 20% sobre o valor total do contrato e ainda a decretação da sua, nesse caso aqui está escrito errado, mas é assim mesmo que está lá, tá? Não mudei nada do jeito que foi escrito, seria inidoneidade, né? É a declaração de que a empresa não é idônea e, portanto, não serve para ser contratada por outros órgãos públicos. A forma de apresentar recursos, se uma empresa se sentir lesada, não gostou, não aceitou um determinado comportamento, seja de ser inabilitada ou da outra ser habilitada, tem que deixar isso muito claro, como é que isso vai acontecer, tá? E aí vamos para a análise das propostas. Né? Então, veio o edital, e aí, numa carta convite, o que acontece de mais comum? Como a essência do convite é você mandar o convite para pelo menos 3 fornecedores, então, normalmente vai aparecer no processo esse negócio dessa carta convite, que é o documento que foi enviado para o fornecedor e que o fornecedor, então, carimba lá ou comprova que recebeu essa carta convite. Vejam, o processo licitatório foi feito no dia 2 de junho. Nesse caso aqui, nós estamos numa prefeitura no Mato Grosso. Está dizendo aqui como é que vai ser a licitação. Esse aqui foi afixado, é a comprovação de que foi dado transparência para o processo licitatório. Está aqui um carimbo dizendo, olha, fixei esse negócio aqui no mural da prefeitura no dia 2 de junho. Portanto, então, o prazo para contar o mínimo para abrir a licitação seria esse aqui. Nesse mesmo dia, agora, isso aqui é um exemplo de 2008, não tinha lei de acesso à informação. Agora, além de afixar no mural, é obrigatório que a prefeitura coloque esse edital na internet. Então, se não tiver na internet o edital de convite, seria errado hoje pela lei de acesso à informação. Aí vem, então, o recibo da carta convite. Olha, o primeiro convite foi feito para a Picolândia. A prefeitura, né, mandou a carta convite e está aqui o recebimento. Olha, a Picolândia recebeu da prefeitura, né, o convite para participar da carta convite número 23/2008. Tá? E está aqui o recibo. E no dia 2 de junho de 2008, a Picolândia recebeu, então, tudo no mesmo dia. O pedido para o prefeito, a aceitação do prefeito, o prefeito pediu o orçamento, o edital foi feito, tudo no mesmo dia 2 de junho. E no mesmo dia 2 de junho, a Picolândia foi convidada. A Melaço Equipamentos também foi convidada no dia 2 de junho. E aí começa uma coisa interessante. Alguém presta atenção nesse carimbo e me diz se tem alguma coisa esquisita aqui. Não? Seguinte, Mato Grosso fica longe de Santa Catarina. E bem longe. A menor distância que existe entre uma prefeitura de Mato Grosso e uma prefeitura de Santa Catarina é de 2.000 quilômetros. Como é que a prefeitura de Pantanal do Norte, no mesmo dia que fez o edital, entregou a carta convite 2.000 quilômetros de distância? Impressionante, né? E como é que ela escolheu uma empresa? Porque ela escolheu uma empresa de Frio do Sul, de Santa Catarina, para ser convidada, né? E a terceira convidada é a Somel, também no dia 2 de junho. E olha que interessante, a Somel também é de Frio do Sul. Caramba! Então, no mesmo dia, aconteceu tudo aquilo, do processamento da licitação, fizeram o edital e no mesmo dia alguém saiu, sei lá, de avião, de teletransporte, e saiu de Pantanal do Norte, no Mato Grosso, e foi entregar a carta convite no mesmo dia, e ela foi recebida por empresas que atuam, que funcionam em Santa Catarina.
né? E aí vem as propostas. Então, obviamente, num processo real, vem normalmente o envelope também, né? Vem a comprovação do envelope que foi aberto e tal, né? Essa proposta estaria dentro do envelope. Essa é a proposta da Somel, né? A Somel, então, fez a proposta no dia 4 de junho, e aí começa outra coisa interessantíssima desse processo. A Somel deu a proposta aqui de 18.030, detalhando os itens. Lembram que lá naquele anexo 1 só tinha a descrição muito simples, né? Não tinha nem a quantidade. A Somel sabe que são 5 baldes coletores de mel. E a Somel decidiu que são totalmente em aço inox AISI 304. Então, a empresa Somel, ela adivinhou quais eram os detalhes da especificação dos produtos que a Prefeitura de Pantanal do Norte queria adquirir e detalhou esses produtos e colocou esses produtos até com alguns nomes em negrito, ó. Modelo Plus, modelo Standard, né? E as quantidades. São 200 baldes plásticos atóxicos, né? Isso não tinha lá no edital. Não tinha essas quantidades, não tinha essa especificação, mas a Somel conseguiu fazer a proposta dela com esse detalhamento, né? Colocou as condições de fornecimento, o preço do frete posto em Pantanal do Norte, validade dos preços 60 dias, prazo para embarque 60 dias úteis, tá? E aí vem a próxima proposta, da Melaço Equipamentos, também elaborada no mesmo dia 4 de junho, né? As duas receberam o convite no dia 2, no dia 4, as duas elaboraram no mesmo dia, né, a proposta. E olha que interessante. A proposta agora da Melaço vem exatamente do mesmo jeitinho, igualzinho à da Somel. Até com os mesmos detalhes em negrito. Modelo Plus em negrito, modelo Standard em negrito, tá? O balde coletor de mel totalmente em aço inox AISI 304. Caramba, como é que as duas empresas descobriram, não só adivinharam a intenção da prefeitura, mas os menores detalhes e o mais incrível, elas elaboraram as suas propostas com o mesmo detalhamento, escrevendo exatamente do mesmo jeito. Não é impressionante? Quando a gente vai olhar aqui também as condições de fornecimento, são exatamente iguais. E aí vem a ata da licitação. É um documento obrigatório que detalha o que aconteceu no dia que a licitação foi realmente processada, né? Então, está aqui a ata número 23, de julgamento e classificação das propostas, que diz que lá nesse dia que estava previsto, né, se reuniram os membros da comissão de licitação, e aí foram convidadas as empresas, a Picolândia, a Melaço e a Somel, e as empresas apresentaram propostas em envelopes devidamente lacrados, que foram abertos, contendo o seguinte: a Picolândia foi considerada habilitada e apresentou proposta no valor de 17 mil. A gente nem viu a proposta da Picolândia ainda. A empresa Melaço não apresentou os documentos pedidos e foi considerada inabilitada. E a empresa Somel também não apresentou todos os documentos necessários, levando em consideração... Opa! Mas eu acabei de dizer lá atrás que, nesse tipo de licitação, se a empresa não é habilitada, a gente devolve o envelope de proposta para ela. Então, isso não poderia acontecer, não poderia ter as propostas aqui, nem da Melaço e nem da Somel, porque elas foram inabilitadas. Não poderia existir essa proposta aqui, porque ela não poderia ser aberta. E, nesse caso, o convite não poderia ser homologado, porque um convite tem que ter, no mínimo, 3 propostas válidas. Tá? Então, nesse caso aqui, não são propostas válidas, mas foram abertas e nem deveriam ser abertas, né? E aí está dizendo aqui que, levando em consideração a urgência para a aquisição dos equipamentos, a empresa Picolândia apresentou proposta compatível com o orçamento, a gente não viu esse orçamento, dentro do preço de mercado, e foi optado por comprar da empresa a Picolândia. Vem aqui a assinatura dos membros da comissão de licitação, tá? E agora vem a proposta da Picolândia, finalmente a vencedora. Opa, ela também é de Frio do Sul. 3 empresas,
foram convidadas no mesmo dia e são da mesma cidade de Santa Catarina, 2.000 quilômetros de distância da prefeitura de Pantanal do Norte, lá no Mato Grosso. Que coisa, será que só existe empresa de venda de material de apicultura em Frio do Sul, em Santa Catarina? Como é que a prefeitura de Pantanal do Norte descobriu essas empresas? Porque tem que ter um jeito de... Entrou no Google, sei lá, para buscar os endereços de quem seria convidado. E olha que interessante, de novo, a proposta vencedora é exatamente igual às outras duas propostas que a gente já viu, também com as mesmas especificações, não só as mesmas especificações, mas a mesma marca e com os mesmos detalhes de negrito no modelo Plus, negrito no modelo Standard, negrito, aqui o totalmente em aço inox, a SI 304, é exatamente a mesma coisa, não muda nada. Então, as três empresas da mesma cidade, dos 2.000 quilômetros de distância, elaboraram as suas propostas no mesmo dia 4 de junho, com exatamente as mesmas especificações que não constavam do edital e com detalhes de formatação exatamente iguais. Não só escreveram do mesmo jeito, como colocaram o negrito e o jeito da tabela exatamente o mesmo. Isso é, já pela jurisprudência, especialmente dos tribunais de contas e dos tribunais de justiça, um indício absolutamente irrefutável de fraude. É impossível, do ponto de vista matemático, que três empresas resolveram, no mesmo dia, escrever suas propostas e sair com um grau de detalhamento de ser iguais às propostas no formato, no detalhe, na especificação, até nas marcas e forma de escrita. É impossível que isso aconteça sem algum tipo de conluio, sem algum tipo de ajuste, né, de combinação entre as empresas. E aí, no fim, né, vem um quadro comparativo de preços, e olha só que interessante, diz que a Melácio e a Somel deram 0, mas as propostas estão lá, né? E incrivelmente, elas são maiores do que a proposta da Apicolândia, tá? E aí, no fim, vem um termo de adjudicação, o prefeito diz, olha, foi tudo certo, a empresa vencedora, que a Apicolândia, merece ser contratada, tá? E vem um parecer jurídico, que é para que algum profissional da área, né, do direito e tal, se manifeste, e nesse caso o profissional disse, olha, eu olhei aqui, está tudo certo, da minha parte, está tudo igual, declaro que ter sido regular o processo instruído, né, e os documentos, foram observadas as exigências da lei de licitação, está tudo certo, né? E aí, por fim, vem uma homologação da carta convite, olha, a adjudicação foi para dizer quem foi o vencedor, e a homologação, o prefeito diz, olha, foi tudo bem, foi tudo certo, e a gente vai contratar agora com a empresa vencedora, a Apicolândia, por R$ 17.009, tá? Eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar para cá. É assim que acontece uma fraude em convite numa prefeitura ou em qualquer outro órgão público que faça convite. Começa com especificações completamente absurdas e a gente pode especialmente verificar dois aspectos fundamentais. O convite a empresas que estavam a 2.000 quilômetros de distância no mesmo dia, né? E empresas da mesma cidade, e cujas propostas depois a gente vai ver que são absolutamente iguais. Então, isso nos leva à comprovação, né, e à conclusão óbvia de que não passou, na verdade, de uma montagem. É possível até que, talvez, sei lá, o prefeito passou na cidade, comprou na Apicolândia, levou o material lá para Pantanal do Norte, e depois, para pagar a empresa, né, mandou montar o convite para poder esquentar a documentação para justificar o pagamento para a empresa que já estava escolhida, que já tinha até fornecido. Isso não é raro de acontecer, que o convite seja usado só para montar uma documentação que esquenta uma transação que já ocorreu e que já até nem existe mais, por exemplo, compra de medicamento. Vou lá, compro na farmácia da esquina, já acabei com o medicamento, agora preciso pagar. Aí eu vou lá, monto um convite,
simulo tudo para acontecer como potencialmente esperaria que se acontecesse, para justificar fazer o pagamento daquele fornecedor. Então, não é raro que aconteça esse tipo de fraude, né? E o convite é simples, mas, ao mesmo tempo, tem toda essa possibilidade de ser fraudado, né? Novamente, quero deixar bem claro que esse não é o padrão, né? Não estou querendo dizer que todo convite, só por ser convite, vai estar fraudado. Na verdade, eu não demonizo a metodologia. Ela é simplificada, mas dá para fazê-la, especialmente divulgando hoje na internet, dá para fazer como se fosse um pregão e com todas as possibilidades que existem em modalidades mais avançadas, né? Agora, novamente, também pode ser utilizado a simplicidade do procedimento para fraudar o procedimento. Muito obrigado, Franklin. Esse caso é um exemplo do que pode acontecer em várias prefeituras pelo Brasil inteiro. E, seguindo a linha aqui, tem várias perguntas, vou apresentar aqui para a gente discutir. A primeira é do Arnaldo, é até interessante que ele diz, né? O cidadão comum não está acostumado a fiscalizar e questionar as licitações. A correria do dia a dia dificulta realizar o exercício desse direito. Não acredito que o cidadão sozinho consiga fazê-lo. E aí ele pergunta se a gente compartilha dessa visão e que alternativas poderiam ser empregadas para realizar essa tarefa. E na linha até do que a gente comentou, existem diversas modalidades de licitação, mas existe aquela em que há mais risco de ter irregularidade ou casos de corrupção ou fraude, que é a carta convite. Então pode ser aí uma sugestão para os cidadãos, candidatos a vereadores que estão nos assistindo, quer saber como fiscalizar o poder executivo, e aí não se trata só de prefeituras, mas Câmara Municipal, qualquer outro órgão público, né, Franklin? É a questão dos editais de carta convite. Exatamente. É assim, eu compartilho em parte dessa visão, Arnaldo. De fato, licitação é um trem complexo. Mesmo quem lida com isso no dia a dia, os compradores, o pessoal das comissões de licitação, ficam meio perdidos. Tem tanta norma, tanta regra, tanto regulamento, sai instrução normativa nova, sai jurisprudência nova, o TCU pensa de um jeito, o Tribunal de Contas do Estado pensa de outro, o Tribunal de Contas do município às vezes pensa de outro jeito, tem norma própria do município, tem norma que conflita se for estadual, tem coisas que são muito difíceis mesmo, de fato, de acompanhar, né? E aí, o que a gente pode, talvez, torcer é para que o cidadão se interesse, obviamente, como controle social, e como controle social, a gente passa por uma mudança de cultura, uma mudança da forma como a gente se relaciona com o Estado, e aí não é só em licitação, é em tudo que a gente pode, eventualmente, vir a ter o interesse de olhar, o interesse de verificar e cobrar, né? Mas o que eu espero que possa existir é a chance do cidadão, se quiser, né, ter o interesse de, talvez até se reunir em clubes de fiscalização. Existem muitas associações hoje, cito, por exemplo, o Observatório Social do Brasil, é uma organização extremamente bem organizada, que ajuda os cidadãos que se organizem em blocos, né, em atividades coletivas, né, para facilitar a fiscalização, para ajudar a fazer esse papel de fiscais, né? Mas, de fato, além do cidadão, nós temos várias outras estruturas de fiscalização. Nós temos os tribunais de contas, nós temos, dentro das prefeituras, boa parte delas já tem controladorias que atuam de forma similar ao que tem na Controladoria Geral da União. Nas prefeituras tem, então, os controladores que também podem atuar como auditores, fazendo verificações por amostragem, fazendo verificações rotineiras nos procedimentos, nas formas como as coisas são realizadas, e existem os vereadores, que, na verdade, deveriam ser o nosso principal instrumento nas prefeituras de fiscalização do gasto, das compras, das licitações. E aí eu tenho dificuldade de ver, de fato, esse papel de fiscal sendo exercido de forma contundente, de forma técnica, de forma apropriada pelos vereadores. Eu até acho que talvez uma das coisas importantes que a gente deva fazer é municiar os vereadores com informações mais qualificadas, é capacitar os vereadores
para eles saberem qual é o seu papel e como agir também, os seus gabinetes que têm recursos e podem também se organizar para agir, né, dessa forma de fazer essa fiscalização mais direta, né? Então, existem outros mecanismos, e eu torço novamente para que o nosso grande mecanismo seja, no futuro, poder ter um único repositório dessa informação, toda disponível num portal nacional, e que a gente possa criar mecanismos mais inteligentes de fazer essa verificação que hoje a gente faz na mão, hoje a gente faz na unha, hoje a gente faz olhando para esse edital, olhando para esses documentos de habilitação dessas empresas, né, quando eventualmente surge a oportunidade de fazê-lo, mas que se todos esses documentos estivessem carregados num portal nacional, um robô já teria feito a análise dessa carta convite em milésimos de segundo, e cruzado dados e verificado se as empresas que foram convidadas, elas são parentes, têm parente entre si, se o quadro associatório é parecido, se as empresas já venderam para alguém, se tem experiência, né, se são parentes de alguém da prefeitura. Cara, dá para fazer tantos cruzamentos possíveis, né, que eu diria que uma das lutas essenciais que a gente deveria ter nesse país é, de fato, por uma centralização da informação de compras públicas. Porque essa é a nossa grande chance de prevenir esse tipo de fraude, prevenir esse tipo de situação irregular, né? Claro que ainda assim, mesmo que o robô encontrasse lá, puxa, ó, encontrei aqui, peguei 3 empresas lá de Frio do Sul que foram convidadas lá por Pantanal do Norte. Talvez esse robô pudesse apresentar os dados e os cidadãos organizados lá em Pantanal do Norte pudessem ler lá na internet, olha, opa, o robô falou que essa licitação aqui pode ter problema. Ou ele pressiona a Câmara de Vereadores para ir lá fiscalizar, ou pressiona o prefeito, ou vai lá pessoalmente, ou vai se organizando em estruturas, né, como essa do Observatório Social, ou outras, né, de associações de moradores que se organizam para atuar, né, nessas aquisições. Na verdade, meu sonho seria que, por exemplo, alunos de de ensino médio, por exemplo, né, recebessem como tarefa, imagina a atividade do ano dos alunos do segundo ano, do terceiro ano, terceirão, você vai se formar no ensino médio, sua atividade principal vai ser fiscalizar licitações da prefeitura. Cara, por que a gente não pode ter essa chance de juntar, né, o ensino com a atuação cívica e a atuação do controle social diretamente nas estruturas que mais interferem e vão interferir na vida inteira desses alunos o tempo todo? Então, eu vejo como, assim, hoje, obviamente, há uma dificuldade tremenda, mas já foi muito pior, porque a gente não tinha acesso, não tinha internet, não tinha como ver esse negócio, eu tinha que ter, se eu quisesse ver uma licitação, eu tinha que ir até uma prefeitura, dentro da prefeitura eu tinha que pedir, e provavelmente eu não ia conseguir, porque não tinha lei de acesso à informação, iam me dizer que era documento sigiloso, sei lá, não iam me fornecer. Hoje eu tenho acesso, se não está no portal da transparência, eu posso pedir pela lei de acesso à informação, e se não me derem, eu posso denunciar, posso jogar na imprensa, posso ir na Câmara de Vereadores e dizer que não estão respeitando a lei de acesso à informação, que talvez tenha sido a lei mais importante que a gente aprovou nos últimos anos, porque é a lei que nos dá o mecanismo de controle social, de exercício potencial desse direito fundamental de a gente saber o que está acontecendo e, eventualmente, perguntar mais e tomar mais informações e buscar mais informações e atuar, de fato, com essa possibilidade, né, de entender como as coisas funcionam. Novamente, a administração pública não é tão simples, de fato, mas por isso mesmo esses mecanismos como esse de agora são tão importantes, formas de os cidadãos interessados em fazer essa fiscalização se apropriarem minimamente de alguns conteúdos, de algumas informações que podem ser úteis nessa atuação de controle social. Mas, novamente, existem profissionais especializados nisso e que são bem pagos para fazer esse trabalho, só que eles não fazem para tudo, porque se a gente pagasse um auditor para olhar cada licitação que acontecesse, ia ficar muito caro. E se o auditor roubar, aí eu teria que contratar um fiscal do auditor para fiscalizar tudo que o auditor faz, e aí não teria fim, né? Então, a gente tem uma série de estruturas de controle especializados, mas que fazem os controles por amostragem, por denúncia, por atuação, que de 100 eu olho um, né? E não consigo olhar todos, mas um robô
num portal da transparência, um portal único, né, poderia olhar 100%. Então, nisso que eu aposto fortemente, na chance de a gente, no futuro, ter essa informação toda centralizada, o que vai nos ajudar enormemente a evitar esse tipo de situação como essa que a gente está vendo agora. E nessa linha, Franklin, o Sérgio Vitor vai protocolar nos próximos dias um projeto de lei sobre dados abertos, né? Ele quer que todas as informações da transparência do governo do Estado de São Paulo estejam no formato de dados abertos, porque nós temos um cientista de dados no gabinete, e aí outras diversas pessoas podem trabalhar quando você tem dados abertos de forma mais fácil para pesquisar, juntar e fazer os cruzamentos de dados e informações. É nossa evolução da transparência, né? Os dados abertos são a nossa grande evolução, e aí, novamente, no dia que a gente tiver um portal nacional de compras públicas, eu espero que ele seja, obviamente, voltado a dados abertos. Né? Ótimo. Seguindo a pergunta aqui do Gustavo, muito obrigado pela participação, Gustavo. É possível fazer uma licitação anterior para estruturar o projeto e ter uma estimativa mais precisa do valor? Sim. Mas veja, eu não vou fazer isso para tudo, né? Eu não vou pagar, 50 mil por um projeto que vai me dizer que eu deveria gastar 30. Porque, assim, eu vou gastar mais com o projeto do que a coisa que eu estou comprando. E por isso mesmo, essa é uma doutrina forte da gestão de riscos, que é uma teoria muito desenvolvida hoje e muito falada na administração pública, né, e que a gente já vem, na verdade, praticando, a gente pratica isso no dia a dia, só que na administração pública isso ainda era meio fora de um contexto, de a gente sistematizar, né, mas, veja, desde 1967, e eu sempre falo isso, onde eu tenho oportunidade, eu falo sobre essa norma. Desde 1967, que a gente tem, pelo menos no âmbito federal, o Decreto-Lei 200, que foi uma norma que revolucionou a administração pública, tornou ela, ou a busca, né, por torná-la mais gerencial. E esse Decreto-Lei 267 tem um artigo que eu cito sempre que eu posso, que é o artigo 14, que ele diz que a administração pública deve pautar, deve ser executada, né, com a racionalidade, né, com racionalidade. E, por racionalidade, ele diz o quê? Que é a simplificação máxima, tudo que puder ser mais simples, que seja mais simples, e que o controle que for meramente formal, ou que sair mais caro que o risco do que ele está sendo controlado, não deva ser suprimido. Então, eu não posso ter controles, e isso tem mais de 50 anos que a gente tem essa diretriz, e ela é muito forte em gestão de riscos. Eu não posso ter um controle que é mais caro do que a coisa que eu estou controlando. Novamente, por isso mesmo que a lei de licitações, lá em 93, criou o convite. Porque para comprar até um determinado valor pequeno para os padrões da administração pública, não compensa ter um controle muito rígido, né? Porque sai caro fazer esse controle. Licitação é caro. Fazer licitação é caro. Organizar todos os agentes públicos envolvidos nisso, fazer o planejamento, organizar toda a parte interna, que é a descrição do objeto, sair a mercado, decidir a solução mais importante e adequada para aquilo, quanto vai custar, definir as especificações de tal forma que sejam adequadas para a minha necessidade e não sejam restritivas, né, Tem prefeituras que demoram, né, 3 meses, né? Para fazer uma licitação. Exato, é muito comum. É muito comum, né? Então, cada vez que a gente cria um controle, a gente precisa tomar cuidado para que esse controle não seja muito caro em relação ao risco que a gente está buscando mitigar. Mas, obviamente, aí, alinhando com a pergunta, se eu estou fazendo, ou estou pretendendo fazer uma licitação de R$1 milhão, ou que possivelmente vou gastar R$1 milhão, talvez valha a pena, talvez faça sentido eu pagar 50 mil, 100 mil num projeto e contratar especialistas que vão me ajudar a fazer um projeto para gastar bem esse 1 milhão. E talvez, em vez de eu gastar 1 milhão, talvez eu gaste 800 mil, talvez eu gaste 700 mil, talvez gaste menos que isso, né? Mas veja que não vai valer a pena fazer isso se eu vou gastar 100 mil, se eu vou gastar 50, se eu vou gastar 10 mil, que aí talvez não compense, o risco é baixo
para o gasto que eu vou ter contratando esses especialistas, né? Aí o ideal seria que a administração buscasse referências, quem já comprou isso parecido, quem já fez licitações similares, né? Mas é óbvio e a lei permite isso, e é muito comum em obra, tá? Em obra pública é muito comum que a gente contrate primeiro o projeto, contrate alguém que vai fazer o desenho, vai especificar, vai dizer que tipo de obra vai ser, que tipo de material vai usar, qual o desenho que vai ter, qual o tamanho, a dimensão, faz as plantas, faz os projetos memoriais, faz a estimativa de preço, e aí vai fazer uma outra licitação para uma outra empresa executar. É muito comum isso em obra. Tá? Não é comum em compras, normalmente não se faz, mas eu faria, por exemplo, compra de medicamento em prefeitura. É uma tristeza, porque a prefeitura não sabe comprar, em geral, tem uma dificuldade tremenda para comprar, para obter o produto, para desenhar a licitação de forma adequada, leva muito tempo para formular as especificações, para definir as quantidades, é difícil de fazer para as prefeituras, mas um especialista na área, contratado eventualmente para fazer isso, poderia fazê-lo de forma muito mais rápida, muito mais ágil e talvez até definindo quantidades e modelagens que fossem mais efetivas, porque, veja que comprar não significa só pagar o menor preço, mas comprar significa, essencialmente, obter aquilo que é necessário ao preço justo. E uma das grandes dificuldades que a gente tem, e talvez um dos maiores problemas que a gente tem com compras públicas não é nem a fraude, mas é o fato de não conseguir obter aquilo que precisa. Faz licitação lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para comprar medicamento. E não consegue, porque não vem a empresa adequada, ou quando vem a empresa ganha lá 1 ou 2 itens, que depois, quando você vai pedir, a empresa está muito longe, não quer entregar, não atrasa a entrega, ou não entrega o produto. Isso acontece com frequência. E isso é um problema de modelagem, é um problema de entender como o mercado funciona, como as licitações funcionam, como elas podem ser melhoradas e ter mais eficiência. E a maior parte dos agentes públicos que atuam na área de compras estão perdidos, eles não sabem fazer isso. E veja, a maior parte desses agentes tem que comprar tanto medicamento, quanto comprar merenda, quanto comprar maquinário para a prefeitura, né, quanto fazer licitação de serviços terceirizados, quanto licitar a obra, e cada um desses negócios pode ter uma necessidade de um entendimento muito profundo sobre o que está se comprando, né? Então, de fato, contratar eventuais especialistas para quando a coisa justifica, ou porque eu estou comprando sempre, eu compro toda vez, ou porque eu vou gastar muito, ou porque é muito essencial, se eu não conseguir comprar, eu vou ter sérios problemas com o atendimento à população. Então, é possível pensar em, de fato, ter o apoio de especialistas e contratar especialistas que ajudem a formular o planejamento das contratações, mas nem todas as licitações vão justificar esse tipo de atitude. Tá? Opa, desculpa. Não existe obrigação de seguro garantia conforme o valor envolvido? Pergunta do Wilson Mello. Tem, mas pode ser fraudado também. Inclusive, um dos itens de fraude é o sujeito apresentar um seguro falso, né? E, de qualquer forma, o seguro na licitação, ele não cobre tudo. E essa foi uma das discussões mais fortes no projeto de lei da nova lei de licitações, que está lá parado que é o PL 292, que está lá parado no Senado, né? A discussão sobre a mudança nas regras de seguro. As regras atuais de seguro, elas dizem que eu não posso passar, em geral, tá? Tem algumas exceções, mas na imensa maioria dos casos eu não posso passar de 5% do valor contratado. Tá? Então, se eu estou contratando 100 mil reais, eu faço um seguro de 5 mil. E se me derem um tombo, em geral, os 5 mil não vão cobrir, e eu tenho outro problema. Eu não sei se vocês já tentaram, se algum de vocês já tentou receber um seguro de batida de carro, dá trabalho. Você tem que apresentar um monte de documento, às vezes não sei, pode ser que tenha melhorado em alguns aspectos em algumas seguradoras, mas seguradora costuma ser uma atividade bastante burocrática, né? E receber um seguro garantia, mesmo desses 5%, dá um trabalho do cão, dá uma canseira.
a seguradora vai te dizer, olha, mas espera aí, o que você fez antes para evitar que isso aí acontecesse? Você não me avisou que estava acontecendo isso aí, eu devia ser avisado. Tá, você não leu a cláusula 352B, lá bem pequenininha, está escrito que se houver o risco de acontecer um sinistro, você tem que me avisar com antecedência para eu tomar providência. Você não me avisou, então não vou pagar esse seguro. Então, assim, existem uma série de mecanismos que dificultam a gente acessar o seguro garantia, né? Existem outras formas de garantia, existe a fiança bancária, a títulos do tesouro, dinheiro, mas em 99% dos casos é uma apólice de seguro o que é utilizado, mas tem esse problema de ser um valor pequeno, né, que em geral pode não cobrir o tamanho do impacto, do rombo, do prejuízo de situações inadequadas que venham a acontecer, né, e tem a dificuldade e a burocracia e o custo até de acessar esse seguro. Né? E aí, na nova lei de licitações, vieram novas regras, aumentaram-se esses limites aí para os seguros serem maiores, mas, por exemplo, uma discussão muito grande que tinha era a possibilidade do tal de seguro, a performance bond, que é um tipo de seguro muito utilizado nos Estados Unidos, que diz o seguinte, se a construtora contratada não entregar a obra, a seguradora tem que entregar. Isso lá nos Estados Unidos já é bastante utilizado. Aqui no Brasil estava se discutindo muito isso, se valia a pena e o quanto sairia mais caro a gente contratar, porque a seguradora vai ter que se garantir dos riscos, né? E será que as seguradoras iriam, de fato, entregar? Mas, de qualquer forma, não vigorou, assim, com essa lógica, mas aumentaram os limites no projeto de lei, mas ainda não está valendo. Tá? Mas existem, de fato, mecanismos de seguro-garantia, tá? E aí, novamente, uma questão relacionada com fraude. Existe a possibilidade, nas modalidades comuns, né, convite, tomada de preço e concorrência, de pedir essa garantia de proposta. Eu falei de garantia de contrato, que é até os 5%, mas a lei permite que eu peça uma garantia ainda na licitação, de 1% do valor estimado, de até 1% do valor estimado. Só que, em situações de fraude, o pessoal usa essa garantia como uma forma de saber quem vai participar da licitação antes da licitação acontecer, porque se exige, por exemplo, que se apresente essa garantia 3 dias, 5 dias, 10 dias antes do processo licitatório, e é uma forma, portanto, de controlar quem realmente está interessado e, eventualmente, manipular o jogo da licitação. Né? Então, existem essas duas formas de garantia, de proposta. No pregão não existe, não é proibido, de proposta, mas existe também essa garantia de contrato, que é a mais comum, né, e que tem essas dificuldades aí de não necessariamente cobrir todos os nossos riscos, mas ajuda, em alguns casos ajuda, né, mas ajuda principalmente mais as seguradoras do que a gente, né, pelo menos no que a gente tem passado hoje, é mais comum isso. Entendi. E a pergunta da Suzana, obrigado, Suzana. Pode um cidadão sem empresa entrar em licitação presencial? Depende do tipo de licitação. Se for uma licitação para contratar jardineiro, o serviço de jardinagem na frente da prefeitura, se esse serviço puder ser executado por uma pessoa física, né, ou até, e é o mais comum agora, um MEI, né, um microempreendedor individual, aí sim, aí o MEI ou a pessoa física pode entrar lá e dizer, eu faço esse serviço, né, só que a boa parte, ou a imensa maioria das coisas que as prefeituras contratam, exigem maior robustez, não dá para fazer sozinho, não dá para uma pessoa física sozinha executar, né? E aí, até para uma questão de precaução, de gestão de riscos da própria prefeitura, ou da própria órgão público, existe uma série de requisitos que são exigidos. Olha, capital, patrimônio líquido, experiência, né? Não é qualquer um que pode chegar lá e participar do processo licitatório, dependendo do objeto e dependendo do risco que esse objeto se apresenta, né? Imagine contratar alguém para construir uma escola, né? De 300 metros quadrados. Eu não vou contratar uma pessoa física, né? A não ser que eu estivesse contratando, por exemplo, pedreiros, carpinteiros, ajudantes, e eu, prefeitura, fosse administrar. Eu tenho engenheiros, ou eu vou contratar um engenheiro que vai organizar esse pessoal todo. Aí eu poderia fazer uma licitação
de mão de obra, né, uma licitação de pessoas físicas, mas é raro. E o que eu tenho estimulado mais é que, pelo menos para pequenos reparos, para pequenos serviços, é interessante o MEI, né? A transporte escolar, vamos imaginar que eu vou fazer licitação para transporte escolar e tem ali uma linha de transporte escolar que pode ser feita com um micro-ônibus, né? O dono de um micro-ônibus, como pessoa física, ou especialmente como MEI, né, poderia prestar o serviço diretamente. Então, se eu fizer uma licitação só com aquela linha, né, para ser prestado naquelas condições, uma pessoa física eventualmente poderia vir a participar. Mas isso tem que ficar claro e bem definido no edital. Ótimo. É uma informação muito importante, porque às vezes cidade pequena, né, você não tem tanta empresa, às vezes precisa de pequenos serviços e aí contrata os próprios moradores. A pergunta do Nilson, a carta aí vai na referência daquele erro, que é daquele caso que você mostrou aí, falando de uma cidade de longa distância, né? A carta convite não pode ser entregue por um sistema online, pela internet, precisa ser entregue em mãos? Não é obrigatório que entregue em mãos, é obrigatório que chegue, seja convidado, né? A forma como vai convidar não tá especificada. É que é muito comum ainda acontecer essa entrega, essa suposta entrega, inclusive, em mãos, né? Mas pode acontecer, sim, pode ser utilizado e-mail, né? O e-mail é uma forma de enviar, por exemplo, a carta convite, né? E lembrando, hoje, pela Lei de Acesso à Informação, não basta que eu convide 3 empresas e publique lá no mural da prefeitura. Eu tenho que publicar esse edital no site da prefeitura, eu tenho que deixar disponível para todo e qualquer interessado participar do certame. Mas o convite pode ser, sim, feito pela internet, não há problema nenhum nisso. Ótimo, estou seguindo aqui. A Sandra pergunta, né, o nome da organização que você falou. Observatório Social do Brasil, OSB. Isso. Entendi. Aliás, queria dar uma outra dica para vocês. Em parceria com o Observatório Social do Brasil, que é uma ONG, né, que tem capítulos espalhados aí por várias cidades do Brasil inteiro, a Transparência Brasil, que é também outra organização que luta pela transparência, que fala em defesa da lógica de controle social e aumento da transparência, a organização Transparência Brasil fez uma parceria com o Observatório Social do Brasil, e eles fizeram um projeto muito interessante chamado Obra Transparente, que eu recomendo muito que vocês joguem no Google, joga Projeto Obra Transparente no Google, e vocês vão ser levados a essa página lá da Transparência Brasil, e nesse projeto, no âmbito desse projeto Obra Transparente, cuja ideia era parecida com o que tem aqui, né, de municiar os cidadãos para, especialmente, fiscalizarem obras públicas, né, nas suas prefeituras, nas suas unidades de localização geográfica. No âmbito desse projeto, eu ajudei a desenvolver, o pessoal usou meu livro como referência para fazer uma cartilha com detalhes sobre a detecção de fraudes em licitações. Então, esse material é gratuito, está disponível no site da Transparência Brasil, lá nesse projeto Obra Transparente, e é um material muito rico, com muito mais informação do que a gente foi capaz de transmitir aqui agora, né, falando sobre as principais formas de realização, de como acontecem ou podem acontecer as fraudes em processos licitatórios, né? Tem uma ênfase em obras, mas pode ser usado, tem checklists e tem outros materiais lá bastante interessantes, então recomendo fortemente a quem está interessado em se aprofundar no tema, né? Ou compra o meu livro, que vai sair agora a 3ª edição, né? Esse é até uma das conteúdo bem mais detalhado, né? Foi uma das primeiras perguntas que nós recebemos, o Franklin, sobre o seu livro que está esgotado nas livrarias. E vai sair agora em setembro, está pronto já está rodando na editora, vai sair a 3ª edição, e ele vai dobrar de tamanho. Ele tinha 180 páginas, vai para quase 300 páginas, com muito mais casos, muito mais exemplos, né, com detalhamento muito maior e mais jurisprudência sobre o assunto. Então, assim, para quem quer se aprofundar de fato, com detalhamento grande, a recomendação é o meu livro, mas
né, para quem quiser uma informação mais simples ou quiser ter acesso imediato, essa apostila lá, esse manual do projeto Obra Transparente também é bastante recomendado. E aí, assim que for lançado, você manda para mim, manda para o Sérgio Vitor, nós vamos compartilhar aí na rede. Agora em setembro deve estar pronto. Ótimo, vamos anunciar. E para fechar, nós estamos com o horário avançado já. A última pergunta aí do Jefferson Stefano, um voluntário fiscalizador nosso, está acompanhando uma obra no município de Taubaté. Como melhorar as licitações de obra civil devido à falta de projetos executivos e todo o material descritivo e especificações de material? Por que os órgãos contratam os projetos? Bem, eu não entendi bem, assim, não entendi a última parte, do porquê os órgãos contratam os projetos. Eu não sei se isso tem, se a pergunta tem a relação com os projetos serem ruins, né? Ou se os projetos são ruins e a gente contrata os projetos de qualquer forma, né? O fato é que a mão de obra própria, especializada, é muito difícil. A boa parte especialmente prefeituras, né? Mas a grande maioria dos órgãos públicos não tem engenheiros, arquitetos, profissionais especializados no seu quadro. E concurso público para essas atividades está ficando bastante escasso, né? O que tem acontecido com mais frequência é exatamente essa terceirização dos projetos. E não quer dizer que só porque é terceirizado vai ser pior, pelo contrário, pode ser até melhor do que os projetos realizados dentro de casa. Há muitas formas diferentes de realizar a mesma coisa. Tá? Então, não é porque eu vou contratar o projeto lá fora que o projeto vai ficar ruim. O que, em geral, a gente precisa melhorar é a fiscalização. Né? Aí sim, se eu contratar um projeto lá fora, eu preciso ter um engenheiro fiscal. E esse fiscal tem que ser do meu quadro. Então, eventualmente, eu teria que ter um engenheiro bom, experiente e capacitado para fazer a fiscalização dos diversos projetos que eu vou licitar com empresas lá fora, e que ao receber esses projetos, atue de forma efetiva, concreta, né, para que a fiscalização exercida resulte em projetos adequados, em projetos bem elaborados, bem construídos. Na verdade, nosso principal instrumento de mitigação de riscos na área contratual é o fiscal. Só que esse fiscal é, em geral, pouco valorizado, é uma atuação que mais parece uma penalidade, mais parece, assim, tipo um castigo para o servidor público, do que a nobre tarefa de fato, defender a sociedade brasileira de eventuais impropriedades ou irregularidades na execução contratual. Então, é uma atividade cheia de riscos, de problemas, né? Porque, afinal de contas, se der problema, é no CPF do fiscal que vai estourar a bomba, né? Mas que tem em geral, tem pouca atuação de valorização e de efetivo uso desse instrumento como o instrumento de mitigação de riscos que, de fato, foi pensado lá pela Lei de Licitações 93. Então, lá em 93, o legislador já estava pensando, cara, como é que a gente diminui o risco de, na hora que a gente contratar, vier uma porcaria, não atender nossa necessidade, ou entregarem a quantidade inadequada, ou em qualidade inadequada. Poxa, tá aí, ó, a gente coloca um cara, e não só um necessariamente, pode ter vários, né, mas a gente coloca gente do quadro que vai estar observando e monitorando e analisando, fiscalizando essa execução. Né? Então, o legislador pensou que esse seria um bom instrumento. E ele, de fato, ou pode vir a ser, um bom instrumento. E mesmo esse instrumento pode ser apoiado por especialistas. Eu posso contratar um especialista para fazer projeto, para obra, por exemplo. Né? Eu posso contratar um engenheiro para fazer o projeto, ou um conjunto, um escritório, uma construtora que vai fazer o projeto. Eu posso contratar uma outra que vai executar, e eu posso contratar ou o mesmo que fez o projeto ou outro para me ajudar a fiscalizar. Porque, eventualmente, sozinho, de repente, eu sou o único engenheiro na prefeitura, tem 50 obras em andamento. Eu não dou conta, sozinho, de fiscalizar tudo. Eu sou o único cara do quadro. Mas eu posso contratar outros profissionais, ou posso contratar outras empresas que vão me ajudar
a fazer essa fiscalização. E isso é perfeitamente legal e na verdade, até recomendável, novamente, quando justificar o risco. Se eu estou fazendo a reforma do banheiro, que vai custar R$500, eu não vou contratar um fiscal do mercado, vou pagar R$1.000 para o cara me ajudar a fiscalizar. Não vai compensar. Mas se eu estou fazendo a construção da creche da prefeitura, do município, que está custando R$2 milhões, pode valer a pena, pode valer muito a pena eu pagar 100 mil, 150 mil, para uma empresa me ajudar a fazer a fiscalização adequada para receber a obra de forma apropriada, né? E, novamente, a questão de fazer esses projetos de forma eventualmente insuficiente pode ter muito a ver com a forma como a gente está fiscalizando a recepção desses projetos. Tá? Mas, assim, o que a gente precisa também é de profissionais que saibam fazer bons projetos. Sim. Né? Então, talvez a gente tenha que também conversar com a academia, e conversar com o CREA, e conversar com outros atores que lidam com o mundo das obras, de modo geral, né? E pensar, cara, está acontecendo alguma coisa que talvez não esteja fazendo com que os nossos profissionais sejam adequados para as necessidades que a gente tem. Né? Agora, novamente, a gente vê só as obras que dão errado. A gente acaba lendo só sobre as obras que deram errado. E as obras que deram certo, elas não saem, em geral, nas notícias e tal, e tem milhões de obras sendo entregues todos os dias, Brasil afora. Né? E a gente não fala muito sobre essas obras que estão sendo entregues e não necessariamente estão sendo entregues de forma inadequada, incorreta ou injusta. Né? Existem, claro, e novamente, igual às fraudes, problemas com várias obras entregues, né? Mas isso não significa que necessariamente essa seja a regra para toda e qualquer obra pública, só dizer que se é obra pública é ruim, inadequada ou irregular. A gente tem uma amostra muito pequena, em geral, e enviesada, porque a gente vê mais falar sobre as obras com problemas. Né? Sim. Franklin, muito obrigado. Devido ao avançado das horas, teremos perguntas aí que não vão ser possíveis serem respondidas, mas... Me manda, de repente, eu respondo. Sim, eu estou colocando aqui no link. Primeiro, a avaliação é importante a todos que estão nos acompanhando avaliar, para a gente sempre melhorar nos próximos treinamentos. Coloquei o link aqui. E também estou colocando o link do nosso grupo no Facebook. Quem tiver dúvidas sobre esse tema, é só mandar lá. Nós encaminhamos para o Franklin. Se o Franklin se interessar, pode acessar nosso grupo no Facebook também. Está lá uma comunidade que cresce a cada dia, tem lá vários cursos, a participação da Transparência Brasil, sempre indicando e recomendando cursos também para todos que têm interesse aí em fiscalizar. Muito obrigado, Franklin, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Em nome do Sérgio Vitor, da Adriana Ventura e do Vinícius Poit, agradeço a participação de todos vocês e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. E exalto a todos, né, na verdade, parabenizo imensamente a vocês que ficaram aqui e se interessaram por esse tema, né, a gente falou disso, tangenciou esse negócio, né, controle social ainda é uma coisa meio idealizada, a gente não tem isso fortemente na nossa cultura, mas que bom que a gente está tendo essa chance de melhorar essa oportunidade e a consciência e as ferramentas para que as pessoas, de fato, tomem para si esse papel fundamental, né, que é o de se interessar pelas coisas públicas e entender que público é de todos e não do governo. Né, e que bom que a gente tenha essa oportunidade de discutir um pouco e debater. Claro, o tema aí tem zilhões de outras formas de ser encarado, né? Mas a gente talvez tenha dado alguma chance de conhecimento útil para quem está interessado em atuar nesse ramo aí de controle social de compras públicas. Com certeza. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Abraço.